Os convidados vão ficar no pé, eu vou tomar a salvação para o Vale. E se ele gostar, não vou tomar. Para escutar tua palavra, de amor. Eu quero viver melhor tua palavra, de amor. Ainda vai viver tua palavra de amor. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrão. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, e os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Meu nome é Pedro Rondinelli, eu faço parte do movimento Renovação Carismática Católica. Sou casado há mais de 16 anos. Estou, por esse tempo, coordenador de cidade nas duas paróquias, tanto do São Francisco como do Sagrado Coração de Jesus. E pela graça e misericórdia do Senhor, aqui me encontro, pela sua misericórdia, para podermos juntos meditar a sua palavra. A palavra de Jesus, ela cura, ela salva e ela liberta. Essa palavra é poderosa, porque é palavra de Deus, não é palavra do homem, é palavra de Deus. E foi pelo poder da palavra que Deus fez o mundo. Faça-se luz, e a luz foi feita. Veja o poder da palavra de Deus. Não cai por terra, meus irmãos. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que tanto quanto Jesus está presente na Eucaristia, Ele está presente na palavra. E que nós, se não tivermos em nossa casa, porque nós não podemos ter o sacrário com Jesus, o seu corpo, sangue, alma e divindade, onde a gente o adora, nós podemos sim adorar Jesus na palavra. Você pode adorar o Senhor na palavra.
Então essa palavra, ela é palavra de Deus. E nós devemos zelar por ela. É sagrada. Este livro é sagrado. Me dói o coração quando a gente vê pessoas que vêm com a Bíblia e joga no chão, joga em qualquer canto, às vezes vai para o encontro, coloca ali no chão, na arquibancada, no chão. É palavra de Deus. A igreja ortodoxa, ela tem a palavra no relicário. É palavra de Deus. E nós devemos zelar por essa palavra, meus irmãos. Essa palavra, como disse, volta a dizer, ela cura, ela salva e ela liberta. Ela é eficaz. Não é um livro de história que se lê algo que aconteceu, ela é atual. O que Jesus realizou aqui nesse tempo que ele andou nessa terra, ele realiza hoje pelo poder de sua palavra. E aqui ele falou naquele tempo, Jesus purifica o templo e aí ensina. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Por quê, meus irmãos? Porque a casa de Deus é lugar de oração. Se nós dizemos, vamos à ermida, esta capela dedicada à Mãe das Graças, essa casa é lugar de oração. Então nós viemos aqui para estar em oração, na presença de Deus, ascender-se ao céu pelo poder da oração. E Jesus chegou numa capela, no templo aqui, que fala, e aquele templo, lugar de oração, os seus administradores fizeram dele um covil de ladrão. Estava usando o espaço sagrado para lucrar, para adquirir dinheiro. Fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. Em seguida ele entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Ora, fazer da casa de Deus um mercado. Imagina essa ermida que foi feita com tanto sacrifício da doação de tantos corações, com um propósito, rezar, se encontrar com Deus. Imagina chegar aqui e estar fazendo aqui um mercado, um vendendo galinha, um vendendo banana, outro vendendo laranja. Imagina como vocês iam assim, gerar no coração de vocês, nascer assim, um zelo que ia levar vocês a uma atitude enérgica como levou o Senhor. Minha casa é casa de oração, mas vós a fizeste dela um covil de ladrões. Aqui não relata nesse Evangelho de São Lucas, mas ele vem também em Mateus 21, 12, a partir do versículo 12, e também está registrado em Marcos 11, 15, 19, e diz que Jesus pegou um chicote. Ora, Jesus pegou um chicote em um ardor de um zelo pela casa, que é casa de oração. E às vezes as pessoas dizem, é só um templo de pedra, não tem nada não. Não, é casa de Deus, meus irmãos. E a casa de Deus tem que ser tratada como casa de Deus. Se você entra na casa do homem que é dedicado à oração, que é um homem que é fiel a Deus, que busca Deus, você quando entrar naquela casa, aquela casa ela vai ter lugar de oração. Ela vai ter vestígio que aquele homem, ele tem ali zelo para com as coisas de Deus. Ora, se a casa do homem que tem um temor a Deus tem aquele zelo para com Deus, por que a casa de Deus não se tem que ter um zelo? Porque é casa de Deus. Aqui é casa de Deus. Nunca tenha dúvida disso. Este solo aqui é sagrado, foi feito com um propósito. Igual foi feito o templo de Salomão. Quando Deus suscita no coração do filho de Davi, Salomão, a construção de um templo, Deus diz, aqui eu ouvirei a oração do meu povo. Aqui, nessa ermida dedicada à mãe, Deus quer ouvir a oração de cada um de nós. E por isso devemos ter zelo.
este zelo, como vocês têm. É visível chegar e ver bem cuidado. Estive aqui há muito tempo, no início da construção, aqui não tinha piso, eu não me lembro se tinha cobertura, mas já se celebrava com zelo extremo. E o amor de vocês se dedicando e trabalhando com todo o sacrifício, deixaram esse lugar cada vez mais fidedigno de casa de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que tanto quanto essa casa material, que é casa de Deus, onde Deus quer conversar com cada um de nós, isso também reflete na casa de Deus, cada um de nós. Como diz a palavra, vós sois templo do Espírito Santo. Todos os dias ensinava no templo. Meus irmãos, aqui nós vemos Jesus incansável em levar a palavra. Um Jesus que pelo seu jeito de pregar, que pelo seu jeito de perdoar, de amar e de acolher, gerou no coração de fariseus, hipócritas, túmulos caiados, que não tinha compromisso com Deus, que usava da palavra para falcatruar e enriquecer, gerou uma inveja. Meus irmãos, como é terrível este mal da inveja. É um câncer na alma que vai matando o invejoso. Ter inveja é tomar uma dose de veneno e ficar olhando de quem eu tenho inveja, ele sentir, quem vai sentir é eu, o mal está em mim. E esses homens invejaram tanto o Senhor que eles se perderam e foram para o inferno. A inveja levou eles à ação concreta, maldosa, de projetar, arquitetar, tramar e executar a morte de Jesus. Ele foi entregue por inveja. E Pilatos bem discerniu isso. E Pilatos bem soube disso com clara evidência, sem nenhuma dúvida. Pilatos ficou acuado. Se eu solto, a revolução está feita, vão invadir meu palácio. Se eu mato, eu sei que esse homem não tem culpa, porque me entregaram por inveja, o que é que eu faço? Aí Pilatos diz, é costume na Páscoa soltar um preso. Eu vou propor aqui soltar Jesus, eles vão querer. Quando Pilatos propôs soltar Jesus, ele diz, não, esse crucifica. E quando se coloca um ladrão, um assassino, de um lado e Jesus do outro, eles dizem, soltem o ladrão, soltem o assassino. Mas esse Jesus crucificam. Por inveja, meus irmãos. Porque todos os dias, como diz a palavra, aqui no versículo 47, todos os dias, ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, e os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida por inveja. E quando a pessoa tem inveja, ela fica procurando uma situação de desclassificar a pessoa. Ela fica gerando aquela cinzanha em outras pessoas, colocando as pessoas contra aquela pessoa de quem ela tem inveja. Ela fica procurando em todos os meios. Gente, e ela pode até ganhar humanamente aqui nesse mundo pessoas ao lado dela que vai prejudicar o outro, mas diante de Deus se perde, perde muito. E eu pergunto a mim e a você, nós queremos agradar quem? A Deus ou aos homens? O nosso serviço aqui, nessa novena, nessa celebração, na pregação, eu vim aqui para agradar vocês ou primeiramente com o coração para agradar a Deus? Gente, se o que nós fazemos para o reino de Deus não estiver no íntimo do nosso coração, primeiramente agradar a Deus, em vão é nosso trabalho. Em vão, na Igreja de Cristo não tem funcionarismo. A Igreja de Cristo não é uma instituição particular que se contrata, que se trabalha. Não. São corações que são atingidos pela graça de Deus, pelo poder da palavra, e aqueles corações se realizam em servir e em trabalhar no reino de Deus. Isso se chama processo de conversão.
Metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota, mudança de vida. E nós, uma vez fazendo uma experiência com Jesus, meus irmãos, a nossa vida ela tem que dar fruto. Eu não posso dizer que eu tive uma experiência com Cristo se minha vida continua a mesma ou pior. Essa experiência com Jesus me leva a uma transformação, porque a graça de Deus é poderosa para fazer essa transformação na minha vida. Antes de eu conhecer o Senhor, antes de eu fazer essa experiência, quem me viu e conheceu, vê que é totalmente diferente do Pedro de hoje. Bebia, sou da comunidade natural de São Luís Gonzaga, Baixio dos Lopes. Quando me embriagava, ficava louco, não podia beber, ficava doido. Nós somos uma família de 9 irmãos. Ali criado na época Sítio Baixio dos Lopes, criado a família da agricultura, no inverno, roça. E na seca, pai tinha oleria de tijolos e vendia pedra, tudo extraído ali numa propriedade do meu avô, que o meu pai tomava de conta. Eu sou o penúltimo dos 9 filhos, dos mais novos. E quando eu comecei a beber, gente, eu ficava louco. Não conhecia o que era igreja, participação na igreja. A reza que eu conhecia na comunidade era: meus pais de tradição realizavam a renovação do Sagrado Coração de Jesus. E naquele jantar que minha mãe preparava, vinha muitas pessoas que eram convidadas para aquela renovação. Era uma festa grande. Era a reza que eu conhecia. E nós ficava correndo no terreiro. Era o fogo troando, aqueles fogos chamados bacurau, de flecha que subia, dava aquela explosão lá em cima, e aquela alegria. E a mulher chegava ali, rezava a renovação. Pronto, era a reza que a gente conhecia. Depois, meus irmãos, chegou na comunidade, o Santuário da Mãe Rainha, caminhada com Mãe Rainha. E eu tinha medo, pavor, de falar de Deus em público. Quando Mãe Rainha entrava pela porta da sala, eu corria pela da cozinha, com medo de minha mãe me chamar para rezar uma Ave Maria, que às vezes ela chamava. Mesmo que tivesse 3 pessoas ali na sala. Mas uma vez, meus irmãos, fazendo a experiência com esse Deus, quando um grupo da Renovação Carismática foi fazer missão na minha comunidade, na época o grupo Sal e Luz, me lembro como hoje, o grupo Sal e Luz, juntamente com o grupo Maná, Haroldo e outros missionários. E quando eu estava ali, à toa, na comunidade, que eu ia passando ali numa certa ruela daquela comunidade, porque estava começando a se organizar as ruas, estava se iniciando a urbanizar. Eu vi aquele povo cantando, louvando e rezando diferente. Eu disse, e aquilo me chamou a atenção. Depois, uma pessoa começou a ministrar a oração e eu dizia, onde ele está lendo? Cadê o livro? Cadê o caderno? E era uma oração inspirada e as palavras muito acertadas, muito concertadas. E eu dizia, que negócio é esse? Que caba sábio, que inteligência. Sem eu saber que é a unção do Espírito. E aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção e ali fiquei. E depois que terminou, fui conversar com o pessoal ali, os jovens que vieram. Depois eu mesmo disse, gente, por que não ter essa oração, essa forma de rezar aqui na comunidade? E eles disseram, pode ter, vamos iniciar uma missão para um grupo de oração. E foi a partir daí que iniciou na minha vida o processo de conversão. Entrei na igreja, eu sei o que é o valor de uma liturgia, da missa, da Eucaristia, através da minha entrada na igreja pela porta Renovação Carismática Católica. E foi o movimento que entrei, o movimento que estou, Deus me plantou, quero florir e um dia quando partir, quero estar servindo aqui dentro desse movimento. Eu me encontrei com Jesus. Ele me levou à experiência com o Senhor.
Então, meus irmãos, quando nós fazemos uma experiência com Jesus, a nossa vida é transformada. A nossa vida é impactada com o poder de Cristo. Veja no Evangelho. Um homem que se chamava Zaqueu, que a comunidade esqueceu o seu nome e o chamava ladrão, teve um encontro com Jesus e sua vida foi transformada. E ele disse: Senhor, se roubei, vou devolver 4 vezes a mais. Uma mulher samaritana, que a comunidade dizia, é uma mulher de má vida, é uma mulher à toa, ninguém quer ela perto de nós. Ainda que ela vá buscar água naquele poço, naquela cacimba, ela tem que ir ao pingo do meio-dia, porque no horário frio que as mulheres de bem, as mulheres de valor vai buscar, nós não aceitamos aquela mulher estar. Jesus senta ao pingo do meio-dia, no poço de Jacó, e espera a samaritana, a pecadora, para perdoar, amar e dar vida nova a ela. Então, meus irmãos, quando se tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. Nenhum daqueles que tiveram um encontro com Jesus, registrado nas Escrituras Sagradas, tiveram a sua vida do mesmo jeito ou pior. Mas como uma graça, ou uma luz, ou uma lamparina que precisa ser alimentada, nós precisamos alimentar essa experiência sempre. Se esta vela não tem a cera, esse pavio cai no chão e a luz se apaga. Então precisa ser alimentada. Se no tempo das lamparinas, a querosene, o azeite, se o azeite se acabasse, eu me lembro lá no tempo de sítio, no Baixio, não tinha energia elétrica, e às vezes era uma dificuldade para se criar família naquele tempo. E às vezes faltava até o querosene para colocar no candeeiro. E aquele monte de menina, aquele monte de rede armada lá em casa, casa de taipa. E eu tinha medo de dormir no escuro. E mãe dizia: olha, vão dormir cedo, logo porque não tem gás. Não tem gás. E aí ela puxava o pavio do candeeiro, né, que dava uma tocha maior, quem já teve candeeiro aqui vai saber o que é que eu estou dizendo. Puxava o pavio do candeeiro e acendia. Aí ficava aquela tochona. Ela dizia: vamos dormir que ele vai se apagar, porque um pavio seco queima ligeiro e se apaga. E assim somos nós. Se nós estamos secos, sem a unção do Espírito, sem alimentar essa graça em nós, pelo poder da palavra, por esses momentos e tantas vivências, na renovação carismática me encontrei com Jesus, você talvez na Pascom, na Pastoral da Família, no SCC, no Jovem Sarado. E aí, tantos movimentos lindos na nossa igreja, que nos cativa, que nos chama a atenção para a igreja, e a gente faz uma experiência de Cristo, precisa ser alimentado. Precisa ser alimentado. E é alimentado pela vivência de oração. Gente, uma vida sacramental é uma vida na graça de Deus. Uma pessoa que busca se confessar, uma pessoa que busca estar em condição de ser daqueles felizes os convidados para a ceia do Senhor. E quando tem missa aqui, ainda que seja uma vez por mês, e você está naquela condição de receber Jesus. Gente, uma vida sacramental é uma vida na graça. E muitas vezes as pessoas deixam essa graça passar. Que custa descer a cidade, ou que custa até mesmo combinar com o padre. Padre, tem 10 pessoas lá na comunidade que quer se confessar, tem 20 pessoas, marca um dia, o padre vem e confessa todo mundo. Gente, é uma graça a confissão, mas tem gente que entra ano e vira ano sem procurar esse sacramento da reconciliação com Deus. Existem aquelas realidades de pessoas que querem, estão numa situação que não podem. Tem aqueles que podem e não querem. Existem aquelas pessoas que a igreja orienta. Se você não pode receber o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, na Eucaristia, você pode receber espiritualmente, mas as pessoas que não podem, e pela obediência aqueles que não podem, se salva. Porque a misericórdia de Cristo é grande. Pela obediência se salva. Porque a palavra diz, pela obediência se salva e pela desobediência se perde, como os nossos primeiros pais Adão e Eva, pela desobediência trouxe o pecado ao mundo. Meus queridos irmãos, Jesus expressou um zelo extremo para com o templo, casa de oração.
E Ele quer que nós sejamos zelosos, tanto quanto por esta casa material, quanto mais pela casa, corpo, templo do Espírito Santo, que sou eu e você, que nós devemos ter. Não podemos permitir que aquilo que é de Satanás entre na nossa casa. Não podemos permitir aquilo que é de Satanás entre na nossa casa. A gente vem para a casa de Deus, reza tudo bonitinho, e dentro da nossa casa o demônio arma seu ninho. Não pode. Está errado. Como que pode um negócio desse? Tal qual somos aqui, atenciosos, rezamos, louvamos, cantamos, levantamos a mão, gritamos Jesus é o Senhor, devemos também na nossa casa. Devemos fazer na nossa casa. Às vezes tem uns homens que quer ser machão, brutão em casa. Seja machão, seja brutão, seja homem de verdade, para dizer, o pecado aqui não entra na minha casa. Porque Deus deu ao homem autoridade. O homem é o cabeça da casa. A palavra diz que o homem é a autoridade da casa. Então eu creio, se Deus deu tanta responsabilidade ao homem, a quem muito se deu, muito se cobrará. Então você, homem, talvez seja cobrado mais do que a mulher. Porque Deus te deu autoridade. Aí a mulher diz, menino, para menino isso. Aí chama o pai. Ô fulano, vem aqui. Aí o pai só diz, menino se aquietou. É assim lá em casa? Os pequenos tinham um de 15, tem um de 7 e uma que fez 5 anos em outubro. Aí revira a casa. Aí a mãe chama e diz, mulher, cadê tua autoridade? Não joga tua autoridade de mãe na nata de lixo, exerce essa autoridade. E exorta. Aí eu digo, menino, parou, senta. Aí eles vêm, senta. Não bate nenhum, não trisca nenhum. Agora, quando eu falo, obedece. Quando eu estou brincando, também estou naquela folia com eles, às vezes nós bagunçamos a casa. Mas quando eu falo sério, eles entendem. É hora de parar. Por isso, meus irmãos, devemos ter sempre em Cristo Jesus autoridade para dizer à nossa casa, vem Jesus, entra, e dizer a Satanás, Satanás, para trás. Vai entrando, da porta da frente para trás. Aqui não entra. Lá vem a comadre que vem sacudindo. Eita mulher, tu sabe, a fofoca. Comadre, Satanás aqui não entra. Fofoca aqui não entra. Vamos rezar o texto, comadre? Vamos rezar o texto? Devemos fazer isso, meus irmãos. Devemos ter autoridade. Certa vez desci ali, naquela rua, ao lado do cemitério, uma pessoa me acompanhou, aí quis dizer uma ironia comigo, sabendo que tem uma caminhada, não sou santo, mas eu me esforço para chegar lá. Aí a pessoa disse, vai dar uma cutucada. Eita Pedro, ainda bem que eu te encontrei. Vamos descer aqui falando da vida ali. Eu digo, vamos começar por quem? De São José, Nossa Senhora. Vamos falar de São José? Sabe que São José foi o marido castiço de Nossa Senhora? Tu sabe que a Virgem Maria foi virgem no parto, antes e depois de dar à luz? Então vamos falar da vida. Vamos falar da vida dos santos. Ela começou a dar uma risada. Então é isso, meus irmãos. Quando vier querer nos levar a pecar, vamos levar quem quer nos levar a pecar a evangelizar. Sentou do meu lado, sai evangelizar. Devemos fazer isso. Porque senão, é nada mais, nada menos aqui dentro que nós fazemos teatro. Se nós não nos esforçarmos para viver o que nós rezamos e o que nós celebramos, meus irmãos, sinto em dizer, vai se tornar teatro. E aí, finalizando, falando de teatro, eu lembrei de uma historinha de dois irmãos. Um era ator, o outro pregador.
e coincidiu de ambos ser convidado um grande evento na mesma cidade. Um ia realizar uma peça de teatro e o outro iria pregar num grande evento da igreja. E aí, como era noites diferentes, o irmão pregador foi assistir a peça do irmão que era ator. E aí sentou lá e viu. E o irmão ator atuava, ensinava como ninguém. E a plateia acompanhava, chorava, se emocionava. E aquilo que ele fazia, o povo levava como se fosse verdade, adentrava naquele clima. E o irmão pregador ficou admirado. Na outra noite, era o encontro, o irmão pregador foi pregar e o irmão ator foi para lá. Quando o irmão ator sentou, aí viu, assistiu, presenciou o irmão pregando. E o irmão pregador percebeu que a assembleia não interagia. E chegava um momento que o povo coçava a cabeça, como se estivesse cansado, como se quisesse ir para casa. E isso aí que terminou. Depois, eles se encontraram no hotel e foram conversar sobre o teatro e sobre o encontro da sua pregação. Aí o pregador disse: irmão, eu fiquei impressionado como aquele povo interagia, como aquele povo se envolvia na peça. Como que pode um negócio desse? Ele disse: irmão, e eu percebi que na tua pregação o povo não interagia. Aí o pregador disse: irmão, o que será isso? Aí o ator disse: sabe o que é, irmão? Porque vocês, pregadores, pregam a verdade como se fosse mentira. E nós, atores, pregamos a mentira como se fosse verdade. E aí todo o povo é iludido. Olha como o povo é iludido na novela. Depois que terminar essa pregação aqui, eu vou fazer um desafio. Pergunta ao pessoal que está aqui depois o que ele entendeu, o que ficou na cabeça. Se não são poucas pessoas, ou quase nenhuma vai lembrar mais. Agora pergunta como é a cena da novela. Eita, o capítulo da manhã. Como a gente vai, porque a gente vai se envolvendo, meus irmãos. E não podemos deixar essa graça passar. Aqui se fala de vida eterna. Não é uma vida aqui limitada aqui, gente. O ano passado, na festa aqui, possa ser que muitos lugares que estão ocupados com vocês eram pessoas diferentes que estavam e já está com Deus. Já partiu. E aí, ano que vem? Por isso que nós não podemos perder tempo. Não se sabe o dia nem a hora que o Senhor virá. Nós só sabemos uma coisa: eu tenho que cuidar e me preparar, porque Ele vem julgar os vivos e os mortos, segunda vinda. Mas uma certeza eu tenho, que Ele venha no meu tempo que eu esteja vivo aqui, eu vou ter que ir, eu vou ter que partir, nós vamos ter que partir. Até um dia desse eu tinha meus avós, não tem mais nenhum. Até um dia desse eu tinha meu pai e minha mãe, não tenho mais. E aí aproveito para dizer a você que tem pai e que tem mãe: o ame, cuide bem, dê todo o amor, leve como se leva o santo no andor. Porque você só sabe o quanto é a dor de não tê-los quando você não tiver mais, e talvez seja tarde. Ame, não perca tempo. Não perca tempo, porque o tempo passa e passa rápido, meus irmãos. E nós queremos ser como a Maria de Betânia, que escolhemos a melhor parte, que não nos será tirada, quer estar na presença de Deus, quer viver a presença de Deus, quer buscar Deus, quer nos alimentar de Deus. Somos aquele do Sermão da Montanha, pobres em espírito, porque nunca nos saciamos de Deus. A gente viveu esse momento, está vivenciando. Quando chegar em casa, aquela sede de Deus, a gente vai fazer nossa oração para dormir. Amanhece o dia, aquela sede de Deus, oração. E aqueles que podem, vai adorar Jesus no dia. E aí, meus irmãos, devemos ser insaciáveis de Deus. Nunca diga: já rezei demais. Já rezei demais. Não. Jesus diz: orai sem cessar.
sem cessar e sem parar. Não quer dizer que você tem que estar aqui na igreja, entra aqui na capela, fica 24 horas e não vai fazer mais nada. Não. Rezar, orar sem cessar, é tudo que a gente fazermos com sintonia em Deus. Vai fazer uma coisa, sintonia em Deus. Chega uma história que às vezes prejudica o irmão, sintonia em Deus. Já não vou por essa vereda de prejudicar ninguém. Vou ajudar. É isso que Cristo realiza quando Ele opera e reina no meu e no seu coração. Então finalizo, meus irmãos, dizendo que nós não percamos tempo. Quando Jesus diz fim dos tempos, não fim do tempo, Ele fala no plural, fim dos tempos. Ele quer dizer que cada um de nós tem um tempo diferente. Um tempo dado por Ele. E esse tempo é precioso. Não podemos deixar aquele que é o enganador, aquele que fica nos entretendo, que o inimigo ele sabe uma coisa. Vou te falar uma coisa que o inimigo sabe. Ele sabe que você é de Deus, ele sabe que sua alma é de Deus. Ele não pode mudar o que Cristo já fez na cruz, mas ele pode nos entreter nas suas ilusões e a gente não ir receber o nosso Salvador e nossa salvação e acabar nos perdendo, porque o inimigo nos entreteu, o inimigo nos enganou em tantas coisas, ilusões da vida, que a gente foi sucumbindo, foi sufocado e acabou perecendo, porque não foi receber Jesus dizendo, vem filha, vem filho, e a gente, vou já, aí intertido para ali, aí chamava-se a atenção para ali, chamava-se para acolá e não veio. E acabou chegando o fim dos tempos, o seu tempo, e você acabou se encontrando diante de Jesus. E aí diante de Jesus a gente tinha duas saudações e acolhidas. Uma mais suave, vinde benditos do meu Pai, olha o reino que vos preparei, ou aquele, afastai de mim, maldito, porque te chamei e você não quis. Então, meus irmãos, me alegra muito essa capela cheia, me alegra muito a atenção de vocês à palavra de Deus, me alegra muito o zelo de vocês. Aqui expressa o que está no coração, do interior. A boca fala do que o coração está cheio. E esse espaço bem cuidado fala também o que está no interior de vocês, pelo zelo e o amor para com Deus. Parabéns, que o Senhor abençoe, derrame cada vez mais graça na vida de vocês, que sejam cada vez mais incansáveis no serviço de Deus, sejam cada vez mais fiéis na missão que Deus confiou a cada um de vocês. E aos jovens aqui que têm tantos talentos que o Senhor deu, não tenha medo de exercer seu talento a serviço da igreja, a serviço dessa capela. Se chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. Não tenha medo. Eu não tenho capacidade. É o Espírito Santo que capacita quando você diz, sim, eu vou. O Espírito Santo te capacita. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.